Definitivamente nós, seres humanos, não fomos feitos para perder. A verdade é que nós não fomos feitos para as perdas. O ser humano não foi criado para perder. Deixa eu liberar essa palavra para você. Está no seu DNA, um DNA de vitória. Você não foi formado para perder. Quando Deus formou o homem, Ele formou o homem e colocou no Éden e deu ao homem toda a capacidade de fazer funcionar bem o Éden. Obrigado, Tiago. Portanto, a gente não foi feito para as perdas. Os seres humanos não gostam de perder. Eu brinco com meu filho de jogos em casa. Todas as vezes que eu vou brincar com ele, pastor Léo, ele fala para mim assim, vamos brincar, aí ele fica todo alegre, vamos brincar, fica animado, aí ele fala assim, mas papai, ó, uma coisa, eu não gosto de perder, 4 anos de idade, ele fala para mim, eu não gosto de perder, e irmão, quando ele perde sucessivas vezes para mim, ou eu perco uma vez para ele, ou então a gente vai ter uma crise na relação, porque ele não gosta de perder, porque nós não fomos feitos para as perdas. A verdade é que nós, como seres humanos, nós fomos criados para vencer. Não é em vão que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo, exatamente pelo fato de que você tem no seu DNA espiritual, no seu código genético espiritual, o poder de vencer. Só que a gente precisa ativar isso em nós, porque o pecado nos distanciou de Deus. O pecado trouxe sucessivas perdas. Imagine comigo uma família que é constituída, e essa família vai para o lar, e o lar dela é o lar mais belo que existe. Esta família está num lar que foi criado por Deus, dotado de todos os recursos, de todas aquilo que fosse necessário para suprir suas necessidades, portanto não havia carência, porque Deus não atua na carência, Deus não age na carência, Deus age na abundância. Então já quero liberar essa palavra para você que está aqui esta noite, que Deus tem um tempo de abundância para você. Agora, essa família desobedeceu a Deus, e por ter desobedecido a Deus, a Bíblia vai nos dizer que eles perderam comunhão, perderam o seu lar. Imagine perder tudo por causa de um erro. E como se não bastasse perder, eles estão refazendo suas vidas, e de repente o filho mais velho, por ciúme do filho mais novo, mata o filho mais novo, e esta família perde 2 filhos em um único dia, porque perde Abel, pois foi assassinado por seu irmão, e perde Caim, porque agora a relação está interrompida. E o texto vai mostrar para nós que eles então são expulsos do jardim e estão vivendo todas essas perdas. Mas o que eu acho interessante é que Deus é especialista em transformar perdas em histórias de sucesso. Eu não sei quais são as perdas que você vem enfrentando na vida. Talvez é a perda de um relacionamento, talvez a perda de um parente, de um ente querido, de alguém que você preza, que você ama. A perda de dinheiro, por causa de perder dinheiro, bens, pessoas até tiram a sua própria vida. E nós estamos encerrando esse mês, que é um mês de campanha da conscientização do suicídio. E esse mês, por ser um mês de conscientização, ele traz conosco uma ideia de que nós precisamos tratar das nossas emoções.
Porque tem gente que o corpo está bem, o espírito está bem, mas as emoções estão destruídas. E se você deixar, o inimigo pode te vencer por causa disso. Só que Deus sabe como tratar das nossas perdas, e Ele tem o caminho para que nós possamos superá-las. E é sobre isso que eu quero pregar esta noite. Eu quero pregar sobre superando as perdas. E eu quero declarar na tua vida que nenhuma das tuas perdas vai ser para a tua tristeza. Deus está preparando um tempo em que você será restituído. Haverá 7 vezes mais de tudo aquilo que foi roubado. Você crê nessa palavra, meu irmão? O Senhor está trazendo um tempo de restituição para a tua vida. Se você crê nessa palavra, então corresponda a ela adorando o nome de Jesus. Isso, adore a Ele. Agora, como referência para isso que eu vou dizer, eu vou continuar nessa mesma linha desta família, a família de Adão. E nós vamos ver como que a história dessa família é uma história que é de superação, como Deus nos ensina a superar as perdas. E eu quero usar como referência o texto que está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 25. Gênesis 4, 25. O texto vai dizer para nós: e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete, repita comigo, Sete mesmo também gerou outro filho, e chamou o seu nome de Enos, repita comigo, Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Agora, no versículo 18 do capítulo 5, olha o que o texto vai dizer para nós, capítulo 5, verso 18. Preste atenção nesses nomes que eu estou citando para você, que eu vou pedir você para repetir. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque, repita comigo, Enoque. Versículo 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora, olha o versículo 28 do mesmo capítulo. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, repita comigo, Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Esse texto aqui é o texto que está falando da continuidade geracional dessa família que lá no Éden havia pecado e que agora está vivendo uma derrocada, perdas, destruição. Quando nós olhamos para o capítulo 6, especificamente no versículo 5, capítulo 6, versículo 5, você vai ver que o texto vai narrar para nós que toda a inclinação dos pensamentos do coração desta geração era má continuamente. Só havia maldade em seus corações. Havia uma mácula que estava marcando o modo como aquelas pessoas se relacionavam. As relações estavam viciadas. Ninguém agia por amor, por bondade. Todos agiam por malignidade, seus corações eram maus. Agora, quando a gente olha para esse diagnóstico, a gente vai perceber como que esta geração chegou a este quadro, como que o pecado
entrando numa família, trouxe destruição para toda uma geração. Por isso é importante você que está aqui e você que me ouve em casa, prestar muito atenção naquilo em que você toma como decisão hoje, porque suas escolhas hoje afetam suas futuras gerações. Tem pessoas que aqui estão, que estão vivendo consequência até hoje de decisões de seus antepassados, que fizeram com que ela tivesse uma vida diferente daquilo que havia sido projetado por Deus para ela, e que estão colhendo consequências das decisões de gente que estava antes dela em sua genealogia. Então, muito cuidado com aquilo que você vai decidir. Agora, Deus sabe como interromper os ciclos de perda para nos fazer superar. E estes 4 personagens que nós lemos, a saber, Sete, Enos, Enoque e Noé, esses 4 homens mostram para nós pelo menos 4 fases, 4 etapas que Deus usa para que nós possamos superar as perdas da vida. A primeira fase, eu quero inverter a ordem cronológica e começar de Noé, voltar até Sete. Então, a primeira fase que eu quero pegar para Deus mudar a história, o curso dessa família, é a pessoa de Noé. Quando a gente olha para Noé, você vai perceber que o próprio Deus diz a respeito desta geração que a intenção era dar um reset, era recomeçar, porque a geração havia se corrompido tanto que Deus iria eliminar todos os homens da face da terra. Entretanto, quando Deus olha para a terra, Ele vê um homem que anda com Ele, que havia recebido o legado de seu pai de caminhar com Deus, e o texto vai dizer que Deus achou graça em Noé. Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre quando houver decretos para que haja uma destruição, para que haja derrotas, para que haja perdas, fique tranquilo, porque Deus sempre tem graça suficiente para restaurar a sua vida. Talvez a palavra contra você tenha sido negativa, talvez a palavra a teu respeito tenha sido de morte, mas Deus olha com graça. Agora, Noé vem, e Noé é resultado de uma palavra profética de seu pai. E aqui eu aprendo uma lição com Noé, e eu gostaria que você que é pai, você que é mãe, atinasse os seus ouvidos, atentasse para o que eu vou dizer. Noé é resultado do que seu pai vai dizer. Lameque vai abrir a boca e vai profetizar dizendo: esse menino será grande, ele será consolo, ele será um recomeço, ele será uma nova história. Ele libera palavras de bênçãos, porque nós que somos pais precisamos aprender o poder de validar as bênçãos de Deus na vida dos nossos filhos. Nós precisamos liberar os nossos filhos para voar em lugares mais altos do que nós já fomos. Eu vim liberar essa palavra para você que é pai, para você que é mãe. Onde tu não pisaste, onde tu não entraste, os lugares onde você não foi, teus filhos chegarão. A bênção, oh, eu sinto graça de Deus aqui para dizer isso. A bênção de Deus vai alcançar a tua descendência. Mas valide teus filhos, confirme-os, libere palavras proféticas. O que é que você tem liberado sobre seus filhos? Quando Noé recebe esta palavra, o texto vai mostrar para nós que Noé cresce, e ele vai dar um passo para superar as perdas. Qual é o passo inicial para superar as perdas? Envolva-se com o inédito. Se você quer superar as perdas da sua vida, você precisa se envolver com o inédito.
Tem muitas pessoas que estão amarradas ao seu passado, presas às perdas que viveu, e aí não consegue viver o presente de bênçãos que Deus está derramando, não consegue viver o novo de Deus para esse tempo. Eu vim dizer para você, em nome de Jesus, o que passou, passou. Você sofreu perdas lá atrás, coisas ficaram para trás, você se sente abatido, triste ainda hoje, depois de tudo isso que aconteceu, mas eu vim dizer para você, libere essa energia que está dentro de você, entre na frequência do novo de Deus, porque Deus tem algo inédito para você neste tempo. Conecte-se com isso. Você tem que se conectar com o inédito. Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca. Deus, eu não sei o que é isso, não sei como fazer, não sei quais são os materiais. Deus vai dar para ele algo inédito a ser feito. Se você quer superar perdas na sua vida, envolva-se com o inédito. Eu me lembro, minha família desviando, todo mundo saindo da igreja, e eu envolvido com a obra de Deus, taxado como fanático, taxado como aquele que era fundamentalista, taxado como aquele que não conseguia lidar com as coisas, enquanto na verdade eu estava envolvido com algo que era inédito. Eu estava recebendo algo de Deus que iria mudar a história da minha família, que eu iria chegar onde eles não chegaram, ir onde eles não foram, porque Deus tinha algo inédito para revelar. Foi quando eu me envolvi com o inédito que Deus começou a trabalhar para mudar a história da minha casa e da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você se envolver com o que é inédito, Deus vai se encarregar de fazer você superar as perdas. Tem novos sonhos chegando. Oh meu Deus do céu, eu sinto uma graça aqui. Tem novos sonhos chegando para você. Tem algo inédito aí. Uma primavera de Deus chegou. Você precisa comemorar isso, meu irmão, em nome de Jesus. Envolva-se com o novo, envolva-se com o inédito. Agora, por que é que eu escolhi essa ordem de começar de Noé voltando? Porque tem uma relação de subordinação. Não dá para a gente se envolver com o inédito e viver a fase Noé, se não estivermos na fase Enoque. A fase Enoque é a fase do andar com Deus. Ninguém poderá envolver-se com algo que é inédito se não viver a caminhada com Deus. Salva essa frase, coloca lá no teu Instagram, no teu Facebook, enfim, onde você quiser. Coloca essa frase lá e me marca também. Está ali a minha rede social, você pode me marcar lá, @JonatasDuarteOFC. Anote isso. Não há nada que termine em Deus que nele não tenha começado. A gente muitas vezes coloca Deus como o ômega, como um fim a ser alcançado. A gente vem aqui porque a gente quer alcançar Deus no final. A gente vem aqui porque a gente quer que Deus esteja no final, porque no final das contas a gente quer algo inédito da parte de Deus. Só que a gente esquece de um princípio fundamental: Deus não é só ômega, Deus não é só o fim, Ele também é o alfa, Ele também é o começo. Se você quer fazer algo que seja significativo para a sua vida e que transcenda tudo aquilo que você já fez, tu precisas se envolver com Deus, porque é nele que está o start, o começo, o início daquilo que Ele vai revelar na sua vida a seguir. Você precisa ter tempo com Ele. Caminhe com Deus. Se você quer superar perdas, ande com Deus. Irmão, eu me lembro muito claramente do texto de Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 30 e versículo 31. Moisés vai dizer lá em Deuteronômio
que foi Deus que pegou o povo dele e carregou sobre os seus colos, sobre o seu colo, sobre os seus braços. Deus caminhou com o seu povo no deserto. Deus estava dizendo: olha, eu segurei vocês como um pai segura o filho. E depois que eu fui pai, que eu fui entender isso, como é que funciona, que você caminha com seu filho. Eu ando de mãos dadas com meu filho, Tiago, e eu estou andando com ele na rua, e ele está tranquilo comigo, feliz, alegre. Ele está livre, ele está sem medos. Quando o perigo começa a chegar, quando ele vê um cachorro, quando ele vê um carro, quando ele vê uma moto com um volume um pouco mais alto, ele se achega para mim. E quando eu sinto que o medo chegou sobre ele, eu digo: filho, calma, papai está aqui. Eu paro, pego ele no colo, coloco ele no colo e digo: fica tranquilo, o cão não vai morder, o perigo não vai pegar, papai segura você no colo. Eu vim dizer para você que isso só sabe quem anda com Deus, porque quem anda com Deus sabe quantas vezes sentiu medo, e Deus pegou você no colo e disse: fica tranquilo, papai segura você, caminhe com Deus, que você não vai mais passar por perdas, Ele estará ao seu lado. Você precisa andar com Deus. Quer superar suas perdas? Caminhe com Deus. Agora, se é verdade que a gente, para superar as perdas, precisamos nos envolver com o inédito, e para nos envolver com o inédito precisamos andar com Deus, também há uma relação de subordinação com Enos, porque Enos, o significado de seu nome é frágil, humano, barro. Está falando de uma fragilidade. Enos fala de uma dependência. E talvez, não estou dizendo que seja, mas talvez esse nome Enos starta naquela comunidade o desejo de buscar a Deus. E é por isso que no período de Enos o texto vai dizer que eles invocaram o nome do Senhor. Eles proclamaram o nome de Deus, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai andar com Deus se você não clamar por Ele. Mas pastor, eu não sei orar, pastor, eu estou entrando nessa igreja pela primeira vez, eu caí aqui nesse canal aqui do YouTube pela primeira vez, eu estou ouvindo essa mensagem, não sei nem por que eu estou ouvindo até agora, mas eu estou aqui ouvindo, pastor, não sei. Pastor, eu não sei orar. O senhor está falando que eu tenho que invocar a Deus. Eu chamo Ele de quê? Eu falo com Ele como? Como que eu me expresso? Ele não precisa que você tenha palavras para dizer a Ele, porque Ele lê o teu olhar. Às vezes a gente quer encontrar palavras para falar com Deus, mas o clamor está dentro da alma. Às vezes você precisa abrir a tua alma e perceber que há um clamor dentro dela, porque, como já diziam os pregadores, existe um buraco dentro da alma humana do tamanho de Deus, e esse buraco só é preenchido quando a presença de Deus vem. E Ele diz: eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscardes de todo o vosso coração. Rasgue o vosso coração e não as vossas vestes, e eu virei a vós e vos restaurarei, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz. Ele tem pensamento de paz a nosso respeito. Invoca-me no dia da angústia e eu te responderei. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu
Tu não sabes o que Deus vai fazer na tua vida depois desta oração. Deus vai mudar a história da tua família. Quem crê nessa palavra, levanta a mão. Deixa eu liberar essa palavra profética sobre a sua vida. O teu clamor está chegando aos céus. A tua oração subiu. A tua campanha está sendo ouvida. O Jeová Jireh vai entrar com a provisão. Está chegando um tempo que vai mudar a tua história. Se você crê, por favor, reaja a essa palavra. Reage. Oh, aleluia. Agora, não dá para viver o inédito. Não dá para andar e não dá para invocar se tu não estiveres disposto a recomeçar. Quando a gente fala isso, tem gente que pensa que é coisa simples de recomeçar. Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Começar algo é infinitamente mais prazeroso do que recomeçar. Neemias, os muros estão caídos. Vai lá e reconstrói. Não é constrói, é reconstrói. Irmão, que luta, que batalha. Para reconstruir, primeiro você precisa reconstruir o moral de quem vai fazer a reconstrução. Você sabe que recomeçar é difícil. Tem gente que está aqui e precisa recomeçar relacionamentos. Vai ter que sentar com o filho, vai ter que sentar com o pai, vai ter que sentar com a mãe, vai ter que liberar perdão, vai ter que pedir perdão, vai ter que reconciliar. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando aqui. Tem relacionamentos quebrados aqui que vão ter que ser recomeçados. Mas como é que recomeça? Como é que recomeça se a coisa rachou? As palavras saíram da boca, machucaram as outras pessoas, e você fica aflito pensando, como que eu vou recomeçar? Eu vim dizer para você, fique calmo. Deus é especialista em novos começos. Uma permissão do pastor Leonardo, eu queria pedir você para ficar de pé, só para parecer que está acabando. Sabe, todas as vezes que a gente precisa recomeçar, a gente vai ter que enfrentar o desafio de lidar com nossos erros. Imagine Moisés. Ah, Moisés, o grande Moisés. Moisés, a Bíblia vai dizer para nós que ele desceu do monte, e quando ele chegou no pé do monte, havia uma idolatria generalizada. Ele pega as 2 tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus e as quebra. Sua ira, sua raiva, sua indignação fez com que ele quebrasse as 2 pedras. Mas o texto vai dizer para nós que Deus chama ele do monte e diz: sobe de novo, Moisés. Sobe outra vez, que a gente vai ter que recomeçar. Moisés está subindo, e quando Moisés sobe, ele tem que passar pelos pedaços que ele mesmo quebrou. Vai ter gente aqui que vai ter que passar pelos pedaços que ele mesmo quebrou, para poder recomeçar. Mas fique tranquilo, porque depois que você passar por essa culpa, deixar para trás a culpa, tem uma novidade de Deus para você. Tem uma novidade de Deus para você. Você precisa de um novo começo. E esses novos começos estão quando você entrega a sua vida para Cristo. Foi Ele quem disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Olha que oportunidade! Você pode resetar. Você pode dizer: não, chega!
Até aqui eu fui um péssimo marido, até aqui eu fui um péssimo pai, até aqui eu fui uma péssima esposa, mas em Cristo eu posso ser diferente. Você pode dar um start outra vez. Como que eu faço isso, Jonas? Você precisa entregar a vida para Cristo. Você precisa dele. Sem ele você não vai viver essa nova realidade. Para isso, eu gostaria de te dar a oportunidade de receber Cristo como Senhor da tua vida, de receber Ele como Salvador da tua história. Se você quer fazer isso hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar com você.